Então vou começar aqui, eu estou com a Bíblia na versão NVI, Nova Versão Internacional. É uma versão que eu gosto muito, de um português mais fácil de entendimento, mais tranquilo. Tomando aqui o meu cafezinho e nós vamos entrar na presença de Deus. Quero fazer isso aqui junto com você. E nós vamos orar a Deus lendo a palavra. Nós faremos aqui uma leitura orante. Gente, um devocional, um momento com Deus é uma coisa muito simples. E ela precisa ser simples mesmo, não precisa inventar moda. Não precisa inventar moda. O acesso que temos a Deus, ele é livre por Jesus, né? Pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. Nós temos acesso a Deus através de Jesus e não temos condição nenhuma de nos achegar até Ele, nos achegar até o Rei dos Reis, da forma que não teríamos nenhuma condição de chegar até Ele, da forma que somos, da forma que vestimos, da forma que nos portamos, por quem nós somos, por você ser rico, pobre, bonito, feio, saudável, forte, fraco, gordo, magro. Não teríamos nenhuma condição de chegar até Ele por quem somos ou pelo que temos. A única maneira de nos achegar até Deus é pelo sangue de Jesus. Então, quando Deus nos vê, Ele vê nossas vestes lavadas no sangue de Jesus. É isso que importa, tá? Então, todo o resto é nada. Então, você não precisa inventar moda nenhuma, porque o que te garante na presença do Senhor é Jesus, não é você, tá bom? Nós vamos ler aqui o Salmo 2. Vou falar um pouquinho mais rápido, percebi que minha fala está bastante arrastada, mas é uma leitura orante. Então, ao mesmo tempo que lemos, meditamos e no nosso coração e na nossa mente, nós estamos direcionando essa leitura a Deus como uma oração, tá bom? Salmos, capítulo 2 de Salmos, diz assim a palavra: Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoar deles. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás como vara de ferro, e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Mais uma vez, faremos a mesma leitura. Por que se amontinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido.
E dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe a rir-se deles, põe-se a rir e caçoar deles, e caçoa deles. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois, num instante, acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Vamos ler mais uma vez? Deixe a palavra entrar na sua mente e no seu coração. Salmo 2. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Amém? Pessoal, vou fazer uma rápida explicação aqui, uma exposição aqui desse texto, para facilitar a sua compreensão e para que a palavra tenha aplicação em nossas vidas. Esse texto começa com uma abordagem às autoridades, aos reis da terra, às nações, aos povos, e ela afirma que as nações, que os povos, eles tramam contra Deus. Se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Isso é uma realidade e nós podemos ter essa certeza que o ser humano, ele é inimigo de Deus. O ser humano se rebelou contra Deus. Ah, mas eu sou uma pessoa tão boa, sou uma pessoa tão honesta. E o que a gente precisa entender, pessoal? Que o pecado,
ele se originou lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus e pecaram contra Deus. É o que chamado pecado original, né? Nós somos herdeiros disso. Então, nós já nascemos pecadores, tá? Nós já nascemos pecadores. Isso é uma condição, é um estado de pecador, todos nós. Todos nós nascemos inimigos de Deus. Nós nascemos rebeldes. Nós nascemos distantes de Deus. E nós passamos toda a nossa vida fugindo dele. É uma realidade. E se você reparar, as nações, os povos, elas são rebeldes contra Deus, o ser humano, e eles tentam construir uma salvação própria. Os povos estão buscando até hoje um Messias, alguém que vá resgatá-los e que vá reinar de forma política, né? Alguém que vem salvar essas pessoas da opressão, do desespero, da condição de pobreza. Então, os povos estão buscando um Deus próprio, buscando um Salvador próprio, buscando até mesmo construir aqui um céu na terra. E agora tem gente querendo construir esse paraíso em Marte, né? E levar o ser humano para lá como um lugar de salvação, um lugar que nos tira desse mundo de sofrimento. Em um desses países árabes está se construindo uma cidade perfeita, toda espelhada, uma coisa magnífica, em linha reta, assim, um retângulo enorme, gigantesco no deserto, com um muro espelhado, gigante, e que essa cidade, esse local, será perfeito. Então, o ser humano, ele não quer Deus, ele não quer a salvação de Deus, ele não quer o paraíso que Deus criou. Ele quer construir o seu próprio paraíso, o seu próprio céu. Ele quer um Salvador próprio. Ele quer o Messias que venha resgatá-lo aqui, não de resgatá-lo do pecado, resgatá-lo do inferno, levar ele para o céu. Não, isso tudo é conversa fiada. Eles querem alguém que venha trazer conforto, riqueza, salvar da opressão desse mundo e ser aqui na terra um paraíso. É uma utopia, né? Então os reis da terra, eles tramam contra Deus. Existe essa rebeldia. Eu não quero o governo de Deus, eu não quero me submeter a Ele, eu quero governar. E como nós estamos trazendo isso para nossas vidas? Porque isso parece ser distante, está falando aqui com os reis da terra, com as autoridades. Como que isso está acontecendo hoje na nossa vida? Está acontecendo muito com uma coisa que a gente chama de teologia coach. A teologia coach é quando também eu não quero me submeter a Deus e eu vou ser senhor da minha própria vida e eu vou governar, e eu vou ser o cara, eu vou performar, eu sou top, eu posso tudo, né? Então, e as pessoas usam até no discurso, colocam Deus nesse discurso como se Deus estivesse aprovando isso. E a verdade, olha o que a palavra diz. Do seu trono, Deus começa a rir. Deus ri, gente, porque Ele sabe que nós somos todos pó. Nós somos pó da terra. Nós somos nada. Nós somos totalmente limitados. Se você gripa, você vai para a cama por causa de uma gripe. Nós somos totalmente limitados. Então essa conversa que eu nasci para governar, que eu nasci para ser o cara, que eu nasci para... gente, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos submeter. É nos dobrar, não diante de outro homem, mas diante do Rei da Glória, diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Deus ri, Deus caçoa dessas pessoas. Em sua ira Ele os repreende. E é um grande terror
para o ser humano e para essas autoridades quando ele afirma, olha aqui no versículo 6, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, em meu santo monte. Deus escolheu um rei. Quem vai reinar, quem vai governar não sou eu. Quem vai governar não são as autoridades desse mundo, apesar de que elas estão aí também por permissão de Deus, e a palavra diz que toda autoridade humana é constituída por Deus. Mesmo a ruim, mesmo a autoridade má, opressora, por algum motivo, Deus permitiu aquela pessoa lá. Deus deu essa autoridade para essa pessoa. Ah, mas esse cara é mau, ele é opressor. Às vezes Deus coloca pessoas para julgar, para estabelecer um juízo mesmo contra nações. Deus é Deus, gente. Ele é soberano, ele escolhe, ele faz o que ele quer. E aí Deus fala, eu estabeleci o meu rei. Esquece esses governos de vocês aí, o que vocês estão tramando. Esquece tudo isso, porque eu tenho um rei, é meu. Eu escolhi. E ele diz aqui no versículo 7, a esse rei, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Gente, olha como é que a nossa sociedade cristã atual está adoecida. As pessoas estão usando esse texto nessa teologia coaching, achando que Deus está falando isso para nós. Está dizendo, pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tem pessoas se achando, né? Achando que eu vou pedir e Deus me dará as nações por herança e eu serei rico, vou prosperar, eu vou dominar as outras pessoas. Pede-me e te darei os confins da terra como tua propriedade. E aí tem muito cristão usando esse texto de forma errada para buscar a prosperidade financeira, achando que Deus prometeu isso. Deus prometeu que eu vou comer o melhor dessa terra. Isso é teologia idiota. Esse salmo, gente, ele é tão especial porque ele é o que a gente chama de salmo messiânico. Esse salmo, escrito há não sei quantos séculos antes do nascimento de Jesus, ele já era uma fala para o salmista, mas já era uma profecia apontando para Jesus, que viria séculos depois. E a mesma fala, Jesus, quando foi ser batizado por João Batista, Deus falou com ele e todos ouviram, este é meu filho amado. É esse aqui que é meu filho amado. Quando Jesus foi para ser batizado no Rio Jordão, todos os que estavam presentes ouviram uma voz dos céus que disse, esse é meu filho amado. Deus mesmo apontando para aquele homem que estava ali sendo batizado, dizendo, é esse aqui, ó. É esse que é meu filho amado. Alguém que conhecia a palavra de Deus, o judeu daquela época, que tinha o Velho Testamento decorado, ele entendeu a mensagem. Quando Deus disse, é esse aqui que é meu filho amado, trouxe à memória dele esse versículo, lá de Salmos, séculos antes, quando Deus revelou na palavra, através do salmista, e ele disse, eu mesmo estabeleci o meu rei, em Sião, no meu santo monte, e proclamarei, e tem um decreto, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Deus estava dizendo, esse aqui, ó, que eu estou batizando agora, Jesus,
É sobre ele que eu disse, que eu falava lá atrás com o salmista, e eu falei lá atrás, séculos antes, que era o meu filho amado. Esse filho que eu gerei, é ele que é o rei que eu escolhi. É esse que é o rei, o meu filho. Então, os Salmos, que foi escrito há séculos antes de Jesus, já apontava, revelava que viria um rei, e que esse rei escolhido por Deus era o filho dele. E é ao filho dele que Deus estava prometendo aqui e falando: pede-me e te darei as nações por herança, os confins da terra como tua propriedade. Deus não deu, não foi para você prosperar e ganhar dinheiro. Deus deu para o filho dele. Olha, meu filho, Jesus, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra como tua propriedade. É a Jesus que ele se referia e estava afirmando que esse Jesus que é o rei dos reis, é a autoridade constituída por Deus e que ele daria as nações a ele. Tá? Não de forma política, como os judeus esperam até hoje, um Messias político, um Messias governante, que vai levar a nação para ser uma nação mundial, um governo mundial. Não é isso que Deus planejou. O reino de Deus já foi estabelecido. Quando Jesus veio, ele falou: o reino está aqui. Anuncie isso aí, pode divulgar que o reino dos céus chegou. Só que o reino dele é como? É um reino espiritual. O reino de Deus é espiritual, não é riqueza, não é castelo, não é carro, não é dinheiro. O reino é espiritual e ele já está aqui. Outra coisa muito interessante nesse texto, ele chama as autoridades para um arrependimento. Ele exorta as autoridades. Por isso, ó reis, sejam prudentes, cuidado. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Ó reis, autoridades, cuidado. Estou te dando um alerta. Aceita essa advertência. Não é você que é o cara, não é você que é o rei. Existe um rei em Sião, que é Jesus. E no versículo 11, ele nos chama a adorá-lo. Adorem o Senhor. E adorem como? E aqui é uma coisa muito importante, gente. Deus mesmo estabeleceu como ele quer ser adorado. Não sou eu que crio a forma de adorar a Deus. Não é o pastor, não é o padre, não é qualquer religioso que estabelece como adorar a Deus. Ele criou a maneira, ele criou as regras, ele disse como ele quer ser adorado. E existem outros textos sobre esse tema, mas nesse texto ele só diz assim, ó: quando você for adorar a Deus, estou no versículo 11 do capítulo 2 de Salmos. Quando você for adorar a Deus, adore ele com temor. E exulte com tremor. Isso quer dizer que você, sim, está diante da maior autoridade do universo. Então, trema e tema diante dele. Fique com medo mesmo. Fique com medo. Você tem que ter reverência para adorar o Senhor. Você tem que ter respeito. Você tem que se humilhar diante dele. Deus tem diversas características, né? Nós sabemos, ele se revelou na palavra, mostrando as várias faces da sua, de quem ele é. E ele se revela em outros textos como um Deus gracioso, como um Deus amoroso,
Mas nesse texto, ele se revela como uma autoridade que você deve temer e tremer. Então Deus, ele é justo, Deus é amoroso, gracioso, ele é amor, ele é o amor. Deus é Deus de paz, mas ele também é um Deus que você deve temer. Ele também é um Deus que endurece quando precisa endurecer. Ele é um justo juiz, então ele é também justiça, juízo, né? E nesse texto especificamente, ele está dizendo assim, olha, quando você for me adorar, tema e trema. E ele nos convida, beije o filho, beije o filho, beije o filho. O filho dele é quem? É Jesus. E ele finaliza dizendo, como são felizes todos os que nele se refugiam. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que ele se mostrou aqui como um Deus de autoridade, olha o que ele fala no versículo 9, que esse Deus de autoridade, ele quebrará com vara de ferro e despedaçará como um vaso de barro essas nações rebeldes, essas autoridades rebeldes. Então, um Deus de juízo, um Deus de justiça, Senhor dos exércitos, um Deus que nós devemos temer e tremer diante dele, mas ao mesmo tempo, ele diz assim, olha, se você se submeter e se você se refugiar nele, você será muito feliz. É uma constatação de Deus, olha como é feliz todos os que nele se refugiam. Nós precisamos entender que só temos um local para nos refugiar. Só temos refúgio em uma pessoa, em Deus, em Jesus. Não é em governo, não é em presidente, não é em nenhum candidato, não é nesse pastorzão que você tem aí, bispo não sei o quê, padre não sei o quê, igreja não sei o quê. Isso não é refúgio para você. Um dia tudo isso vai passar e vai acabar. Não é você se refugiar no seu dinheiro, sua conta bancária, nas suas posses. Tudo isso vai acabar. Tudo isso é passageiro. Não é você se refugiar no grande castelo que você construiu, ou na sua família bacana, top, família bonita. Não. O único lugar que temos de refúgio real é em Jesus. Só nele. E como são felizes todos os que se refugiam nele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te adoramos, te bendizemos. Quero agradecer por esse dia, Senhor, porque acordamos aqui vivos, saudáveis. Obrigado, Pai. Obrigado pelo sustento, pela dádiva do alimento que o Senhor nos dá. Eu peço que o Senhor supra as necessidades daqueles que hoje não têm o que comer. Que o Senhor supra as necessidades dos brasileiros lá do Rio Grande do Sul que estão sofrendo, padecendo, Senhor. Que o Senhor mova, Pai, em misericórdia por aquele povo. E queremos aqui aplicar essa palavra ao nosso coração e pedir que o Seu Espírito Santo nos revele, nos convença do quão pecadores nós somos, quão necessitados somos da Sua graça e que possamos nos dobrar diante do Senhor. Dobrar o nosso coração, reconhecendo que não somos nada, que somos pó da terra. Reconhecendo que a autoridade verdadeira
não é de religiosos, não é de governantes, mas a real autoridade é do Senhor. É do Senhor. E por isso, sabendo que o Senhor é quem é um Deus de tamanho poder, de poder infinito, de autoridade infinita, um Deus de amor, mas também um Deus de justiça e de juízo, sabedores disso, nós nos achegamos ao Senhor com temor e tremor em nosso coração, com reverência, e mesmo assim, eu sei que eu não sei orar, eu sei que por mim eu não tenho condição nenhuma de estar diante do Senhor. Por isso eu peço que o seu Espírito leve essa oração ao Senhor, traduzindo ela ao Senhor, como diz na própria palavra, com gemidos inexprimíveis, e nos achegamos ao Senhor, Pai, através de Jesus, através do sangue de Jesus. É Ele que nos permite chegar ao Senhor. Coloca temor no nosso coração. Eu peço ao Senhor, peço que o Senhor coloque esse temor e essa reverência, que possamos nos refugiar no Senhor Jesus, que possamos tirar toda a nossa confiança do ser humano, das coisas que temos, das nossas posses, da nossa inteligência, daquilo que achamos que temos, e depositar a nossa confiança no Senhor, nos refugiar no Senhor e descansar em Ti, ó Deus. Eu peço assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã.